Como eu disse, a destilação simples ela é usada para misturas homogêneas, onde os pontos de ebulição dos componentes são bastante diferentes, ok? Só que quando a gente não tem pontos de ebulição tão diferentes assim, há alguma técnica que pode ser usada? Tem. A técnica é a destilação fracionada. Então, lembrem do nome para saber diferenciar. Tá? Ela também é usada em misturas homogêneas, né? Pode ser usada em misturas líquido-sólido, mas ela é muito usada nas misturas homogêneas líquido-líquido, onde os pontos de ebulição são próximos. Então, qual é a diferença do sistema, né, ou da aparelhagem que a gente usa para uma destilação fracionada que a gente utiliza para a destilação simples? Na sua maioria, a aparelhagem é basicamente a mesma. Né? Então, a gente tem o balão aqui, ou o recipiente, onde a gente vai fazer o aquecimento da mistura. A gente tem aqui essa ponta, essa cabeça, onde a gente vai botar o termômetro. Tem o condensador aqui também, do mesmo jeito com a entrada e saída de água. E a saída do destilado aqui. A única diferença, né? Então esse seria o sistema para uma destilação simples, a única diferença é que a gente vai colocar aqui, né, entre essa ponta antes do condensador e o balão, ou o recipiente onde está contido a mistura, onde vai ser feito o aquecimento, a gente coloca uma peça, né, que é chamada de coluna de fracionamento. Existem vários tipos de coluna de fracionamento, então não vou especificar nenhum aqui, daqui a pouco eu vou explicar qual é a função dela, mas existem diferentes tipos, diferentes formatos, né? Mas o interessante é que essa coluna de fracionamento ela desempenha uma função que vai possibilitar a separação de misturas homogêneas, por exemplo, líquido-líquido, com um ponto de ebulição próximo, coisa que a destilação simples não consegue fazer. Bem, pensemos no seguinte, então, antes de a gente entrar nessa coluna de fracionamento e sua função, pensemos no seguinte, se a gente tivesse essa mistura homogênea, líquido-líquido, onde as substâncias, onde os componentes têm pontos de ebulição muito próximos, e a gente usasse uma destilação simples e simplesmente aquecesse e aqui já viesse o condensador, esse aquecimento, o que acontece? Como essas substâncias têm pontos de ebulição muito próximos, o aquecimento aqui, ele acaba não sendo seletivo. Então, o aquecimento dessa fase líquida faz com que os vapores das duas substâncias, né, subam em direção ao condensador. Então, se a gente tem uma aparelhagem de destilação simples, onde a gente não tem essa coluna de fracionamento, o vapor das duas substâncias chegariam, né, ao condensador, condensariam, e aqui no final eu ia continuar tendo uma mistura, porque o vapor e as duas substâncias, né, ebuliram juntas, certo? Então, como esses pontos de ebulição são muito próximos, né, esse aquecimento acaba fazendo com que ambos os vapores evoluam, né, sejam produzidos, e, consequentemente, uma destilação simples não conseguiria fazer essa separação, porque no final o que escorreu, o destilado que ia escorrer e sair aqui no final do meu processo de destilação simples seria composto pelas duas substâncias, né? Então continuaria misturado, continuaria sendo uma mistura. Bem, então a gente tem que entender que essa coluna de fracionamento ela vai desempenhar uma função aqui que vai possibilitar isso. Como assim? Então, pensem no seguinte, essa coluna de fracionamento, como eu disse, ela é posicionada entre a saída do recipiente, o balão, né, onde contém a mistura e está sendo aquecido, e a entrada do condensador, né, a ponta que vai dar conexão com o condensador. Essa coluna de fracionamento, que é essa parte aqui que eu tentei desenhar, ela tem pequenas reentrâncias aqui, né, no seu interior, que funcionam como uma barreira para esses vapores. E o que acontece aqui? Então, como eu disse, quando você aquece aquela mistura,
né, com os pontos de ebulição muito próximos, o vapor das duas substâncias sobem, vão sair do balão. Só que essa coluna de fracionamento, ela funciona como uma barreira, como eu disse, e ela faz pequenos processos de condensação e recondensação, fazendo com que esses líquidos estejam constantemente vaporizando e condensando, vaporizando e condensando, vaporizando e condensando aqui dentro, em pequenos processos, certo? O que acontece? Como eu tenho uma substância que tem um ponto de ebulição um pouquinho mais baixo e uma substância que tem um ponto de ebulição um pouquinho mais alto, né? A substância que tem o ponto de ebulição mais alto, ou seja, ela tem maior dificuldade em sofrer essa ebulição, ela acaba sofrendo mais desses processos de condensação e revaporização, mas ela acaba ficando retida na coluna, ou seja, retida no sentido que eu digo, que ela tem mais dificuldade de passar pela coluna. Então, essa substância aqui, no caso, né, em azul, ela começa a subir aqui junto com a outra substância pela coluna, só que ela vai condensando de volta pouco a pouco, né, em direção ao balão e retorna ao balão. Enquanto a substância que tem o ponto de ebulição mais baixo tende a continuar subindo pela coluna, e quando chega aqui no final da coluna, que vai dar passagem ao condensador, na verdade o que eu tenho é o vapor de uma única substância, da substância de ponto de ebulição mais baixo. Então a função dessa coluna de fracionamento é exatamente, vamos dizer assim, purificar esse gás que está evoluindo, né, que num primeiro momento é um gás composto por ambas as substâncias, mas que no processo de passagem por essa coluna acaba ficando retido uma das substâncias, da substância de maior ponto de ebulição, e essa coluna de fracionamento permite a passagem apenas da substância de menor ponto de ebulição. Então, ela passa e apenas uma das substâncias chega ao condensador para poder sofrer o processo de condensação. E aí eu vou ter no final do processo uma substância, a substância que chega lá é a substância pura, né, de menor ponto de ebulição. Como eu disse, se não houvesse essa coluna de fracionamento, os vapores não teriam essas barreiras e os vapores chegariam lá já misturados, ou seja, o vapor das duas componentes chegariam ao condensador. Essa coluna de fracionamento desempenha essa função de fazer meio que essa purificação desses gases, né, fazendo com que o gás de maior ponto de ebulição retorne ao balão e o gás de menor ponto de ebulição consiga progredir puro ao longo dessa coluna. Coisas importantes é que essa coluna tem que ter tamanho suficiente para fazer essa purificação, certo? Então, normalmente a gente tem que selecionar o tamanho dessa coluna de acordo com a mistura que eu tenho. Então, ela tem que ser grande o suficiente para que ela consiga fazer essa purificação. Se não for, ela não vai ter essa eficiência e a purificação não vai ser eficaz. Então, essa é a única diferença, tá, do processo de destilação fracionado para o processo de destilação simples, tá? A presença dessa coluna de fracionamento que permite, então, a separação de misturas líquido-líquido com pontos de ebulição mais próximos, né? Coisa que a destilação simples não consegue fazer.